Olá pessoal, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma receita de hoje, uma receita bem simples e fácil de fazer. A receita que eu vou fazer hoje é um bolo cremoso que leva poucos ingredientes, mas que o resultado final tenho certeza que vai agradar a muitos paladares aí. Então vamos lá, quais os ingredientes que a gente vai usar para fazer esse bolo cremoso? Então vamos lá. A gente vai usar aproximadamente 3 colheres de sopa de margarina, 300 gramas de açúcar, tá? No caso aqui eu estou utilizando cristal, tá bom? 3 ovos, um vidrinho desses de leite de coco, tá gente? De 200 ml. Já até deixei ele meio aberto aqui para facilitar. Uma caixinha de leite condensado ou uma lata, né? A quantidade é a mesma, né? Tanto da lata quanto da caixinha. 400 ml de leite, 300 gramas de farinha de trigo, sem fermento, tá? Essa farinha de trigo aqui que eu estou utilizando é sem fermento. Para fazer o bolo, recomendo fazer com farinha sem fermento, beleza? Farinha de trigo integral. E, logicamente, a nossa forma que a gente vai utilizar, eu untei ela com margarina e passei um pouco de farinha de trigo para que o bolo não garre, beleza? Então fiquem atentos aí, porque esse bolo ele é bem líquido, então acaba que para não correr o risco de ficar difícil de desenformá-lo, eu aconselho vocês não somente passar um pouco de manteiga ou margarina na forma, mas também passar um pouco de farinha de trigo. E é claro, não deixar de tirar o excesso, tá vendo? Não pode ter excesso de farinha de trigo. Então é isso aí. Então como que a gente vai proceder para fazer esse bolo, gente? Fácil demais. A gente simplesmente vai pegar todos os ingredientes, sem exceção, tá? E vamos colocar no nosso liquidificador, bater por aproximadamente uns 3 minutos, depois despejar na forma. Aí, para facilitar o trabalho do nosso liquidificador, o que que eu faço? Geralmente eu coloco os líquidos primeiro, que seriam os ovos, o leite condensado, o leite de coco, e depois vem colocando o açúcar, a margarina e a farinha de trigo por último. Se vocês quiserem, dependendo aí da potência do liquidificador, se vocês quiserem ir colocando a farinha de trigo aos poucos, para facilitar o batimento, beleza, pode estar fazendo, tá bom? Mas se o seu liquidificador é mais forte, mais potente, pode estar colocando a farinha de trigo aí toda. Mas, por via das dúvidas, aí você vai colocando aos poucos, use uma colher maior e vai colocando, vai batendo, vai colocando, vai batendo, vai colocando. Isso só para facilitar mesmo o trabalho, né, do liquidificador, beleza? O que que eu usei para fazer a pesagem, como sempre, né, o copo medidor, tá, gente? Meu copo medidor aqui. Então ele que é a minha referência aí para fazer as pesagens, então por isso que eu sempre deixo ele aqui, à mostra, para vocês terem também uma referência. Varia um pouco, tá? Porque às vezes o formato do copo e tal, só que assim, a variação que vai ter é mínima, tá? Logicamente, se vocês querem uma medida mais exata, quando eu falo gramas, por exemplo, eu gosto de estar utilizando a balança, tá certo? Mas aqui, como eu estou dando preferência de fazer receitas fáceis que todo mundo pode fazer tranquilamente, então eu estou utilizando um copo medidor. Mas no geral, a balança ela me dá uma precisão melhor, tá bom? E a balança, assim, o custo dela não é tão alto, tá? Vale a pena investir numa balança para ter uma precisão melhor, tá bom? Mas se não tiver, use o copo medidor aqui, que a gente vai ter o resultado final também satisfatório, beleza? Então tá, agora eu vou só dar um cortezinho no vídeo, porque o processo que eu vou fazer aqui é bem simples. Vou só colocar todos os ingredientes aqui no liquidificador, como eu disse, e a farinha de trigo eu vou dar preferência de ir colocando ela aos poucos, tá bom? Então aqui eu só vou iniciar o processo aqui, mas é algo bem simples, né? Então não tem dificuldade aqui nenhuma, né? A dificuldade aqui é zero. Meu leite de coco. Então, geralmente eu faço dessa forma, tá, gente? Coloco sempre a parte líquida aí, justamente para facilitar, tá bom? Leite condensado.
Aí para aproveitar ele 100% eu vou ter que utilizar as duas mãos aqui, né, para tirar 100% aqui da caixinha. Então eu vou dar só um cortezinho no vídeo, mas já estou voltando já com a massa batida, beleza? Bom pessoal, como vocês podem ver, olha, eu estou fazendo justamente dessa forma, colocando a farinha de trigo aos poucos e batendo, justamente para facilitar o processo aqui, o trabalho, né, do nosso liquidificador, tá bom? Como eu disse, se o seu liquidificador tiver uma potência maior, às vezes você pode colocar tudo, mas eu prefiro dessa forma, acho um pouco mais fácil, beleza? Então agora vou continuar o batimento aqui, tá? Vou dar um cortezinho porque realmente, de fato, o barulho é bem alto, né? Aqui do liquidificador, mas é esse o processo, ó. Então vamos lá. Só um detalhe, tá, gente? Quando a gente está trabalhando com farinha de trigo, logicamente, no liquidificador ou na batedeira, a tendência é que ela dê uma agarradinha nas laterais. Então, só um detalhezinho aí, eu acho que todo mundo já deve saber desse detalhe, mas não custa a gente lembrar. Então, quando você estiver batendo, vem com a colher, ó, assim dos lados, tá? Repara bem se não tem nenhuma farinha de trigo grudada no copo do liquidificador. Aí vocês vêm passando a colher, tá bom? Justamente para tirar qualquer farinha de trigo que ficou agarrada aqui nas laterais, beleza? E aí é só dar prosseguimento ao batimento, tá bom? Então é isso aí, era só para passar essa dica mesmo. Bom pessoal, depois de batido, deixei bater aí por uns 4 minutos, 3 minutos, tá? Mais ou menos. A massa é assim, tá? Ela fica realmente líquida mesmo, tá bom? Aí, como eu disse, vocês só observem, tá, ao redor do copo do liquidificador, essa é uma dica importante, se realmente não ficou nenhum pedacinho, né, nenhum vestígio aí de farinha de trigo que não tenha sido bem misturado, tá bom? Já que esse processo já está pronto, ou seja, a gente já bateu, já verificou, tá tudo legal, tá tudo ok, então agora a gente pode despejar na nossa forma, tá? Vamos lá. Deu uma forma certinho, tá, gente? A quantidade, ela dá de rendimento, ela rendeu aí uma forma média, né? Essa minha forma não é muito grande, mas também não é da pequena, tá bom? Então é uma forma média. Aqui, por exemplo, a minha colher, por exemplo, é grande, olha só, deixa eu ver se dá para ter uma referência, ó. Tá vendo? Quase o tamanho aí da colher aí, seu comprimento. Só para vocês terem uma referência aí de saber qual forma eu utilizei, tá? Mas é uma forma média, não grande, não muito grande, mas também não é aquela pequenininha não, tá bom? Então ele vai ficar nessa textura, tá, gente? Parece até um pudim, né? Lembra até um pudim. Agora a gente vai levar para assar, forno médio, 180 graus, tempo médio variando de 35 a 40 minutos, dependendo do forno. No meu caso, eu uso um forno elétrico, tá? Então, esse tempo ele pode variar aí dependendo do forno que vocês estiverem utilizando, beleza? Se for um forno a gás, se for um forno elétrico mais potente, enfim, aí vai ter uma variação. Para ter certeza, gente, como que eu vou ter certeza que o meu bolo tá bom? Como eu vou ter certeza que o meu bolo realmente está assado? Já que tem essa variação de forno para forno. Aí vocês podem estar fazendo um teste básico utilizando um palito, tá? Vocês pegam um palitinho ou um garfo, depois de um tempo aí de meia hora mais ou menos, que ele já tiver no forno, dependendo do seu forno, aí você pode colocar o palitinho aqui no meio ou um garfo no meio e aí vocês vão perceber. Se ele sair limpinho ou sequinho, sinal de que o bolo já está assado. Se você colocou o palitinho, ele saiu todo sujo, opa, então significa que o bolo ainda está cru. Beleza? É só uma dica, né? Aí com o tempo, conforme a gente vai fazendo, acaba que a gente nem precisa muito utilizar esses métodos. Mas é bom a gente passar, porque muita gente não faz bolo todo dia, não lida com fazer, né, essas coisas todos os dias. Porque muitas das vezes é mais prático a gente ir lá e comprar.
pronto, né? Mas quando a gente resolve fazer, acaba que a gente fica um pouco perdido. Então, por isso que eu estou passando a dica, beleza? Aí daqui a pouco eu volto já mostrando para vocês o resultado final dele já assado, como que ele fica, a sua aparência, né, a sua textura, tá bom? Então é isso aí, gente. Então eu vou levar ao forno. Ah, um lembrete. Apesar dele não ir fermento na sua composição, né, como a gente pôde perceber, a receita não leva fermento. Mesmo assim, a dica de não abrir o forno nos primeiros 20 minutos iniciais, ela também é válida aqui, beleza? Então não abra o forno, mesmo por curiosidade, nos primeiros 20 minutos, não abra, tá bom? Isso vai atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento do seu bolo, tá bom? Então, dicas dadas, daqui a pouco eu volto com o resultado final. Bom, pessoal, como eu tinha dito, agora a última parte, já depois de assado o nosso bolo, para mostrar para vocês como que fica a aparência dele, tá bom? Deixa eu chegar perto aqui. Então ele vai ficar nessa aparência, tá, gente? Eu desenformei ele ainda um pouco morno, tá? Por isso que ele deu até uma leve garradinha, não sei se está dando para perceber, uma leve garradinha ali no meio, no cone, mas é devido ao fato de eu ter virado ele ainda bem morno, tá? Aí vocês podem esperar ele esfriar um pouco antes de estar desenformando, tá? Só dar um corte nele aqui para vocês verem, tá? Que ele realmente, de fato, está bem assado, olha. Por ser cremoso, tá, gente? Então, logicamente, ele vai deixar esse aspecto aqui na faca, mas ele tá assadinho. Quer ver? Deixa eu pegar um pedaço aqui, olha, para vocês verem como é que ele fica. Lembra pudim de pão, né? Lembra um pouco o aspecto de caçarola, né? Apesar de não ir queijo, mas lembra um pouquinho, né? Se a gente observar bem ali, a gente vai ver que ele lembra um pouco, tá? É um bolo de fato bem cremoso. Quando vocês fizerem em casa e experimentarem, vão poder perceber que de fato ele é bem cremoso mesmo. Enfim, chegamos ao final de mais uma receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de compartilhar, não deixem de dar uma curtida aí também no vídeo, porque me incentiva e demonstra que vocês estão gostando, né, do conteúdo, tá bom? Sei que o canal é simples, sei que a gente está, como diz, ainda nos primeiros passos iniciais, mas é de suma importância aí o like de vocês, o compartilhamento, tá bom? E todo o apoio aí que vocês podem dar, tá bom? Muito obrigado mesmo. Um forte abraço e até a próxima receita, se Deus quiser. Eu me esqueça, um último detalhe, caso vocês... Não há necessidade de fazer nenhum tipo de confeito por cima dele não, tá, pessoal? Aqui se encerra de fato a receita, tá? Então não há necessidade de vocês colocarem nada não. Se quiserem, aí caso vocês queiram, vocês podem optar por duas opções. A primeira é jogar um pouco de leite condensado por cima e polvilhar com um pouco de açúcar gelado. Fica um aspecto legal. E a segunda opção seria utilizar a mesma calda que a gente utiliza para fazer o pudim. Aí vocês também podem estar colocando um pouquinho de calda para deixar ele mais molhadinho, tá bom? Isso se vocês quiserem, mas no meu caso eu prefiro servi-lo desta forma, tá bom? Aqui se encerra o bolo, tá? Então é só uma sugestão aí, caso vocês queiram, tá bom?